Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 9. Isso foi só enquanto as crianças entravam no departamento infantil, né? Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, verso 18. E hoje eu queria falar sobre algo muito importante, né, para a sua vida. Eu queria falar sobre a sua cruz, entendeu? Lucas, capítulo 9, vamos ler a partir do verso 18. É incrível, né? Se eu falo assim, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Nós vamos falar sobre as bênçãos de Deus para você. Ai, amém, aleluia, né? Aí a gente fala assim, hoje eu quero falar sobre a sua cruz. Aí todo mundo vai, né? Baixa a cabeça. E nós sabemos, né, irmão, o que é uma cruz? Nós que somos cristãos. Então, Lucas, capítulo 9, vamos ler a partir do verso 18. Né? Essa passagem, quando você localiza, ela vem logo após um milagre extraordinário do Senhor, né, que foi a multiplicação daqueles 5 pães e 2 peixes, né, para 5 mil homens, né, sem contar mulheres, crianças. E ainda sobraram 12 cestos, né? Então, Lucas 9, 18. Estou lendo aqui na NVI. Tem? Tem? Pode colocar. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, quem dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Amém. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se vergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se vergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Vamos ler só até aí. E essa palavra é uma palavra que ela fala profundamente sobre a vida de um cristão. A Bíblia, ela é a inspiração do Espírito Santo, e eu não posso dizer que ela ganha uma força maior, mas quando você se depara com os dizeres de Jesus registrados nas Escrituras, entendeu? Porque às vezes a pessoa ela tem uma dúvida, né, e fala assim: poxa, mas um homem falou isso, ou alguém, né, quem disse foi Paulo, que também era pecador, que também foi pecador. Mas quando você olha uma instrução de Jesus, né, ele fala assim: quem me ama, cumpre os meus mandamentos. Ou seja, você consegue ver uma direção, né, dada diretamente pelo Cristo, né, uma direção dada por quem morreu pela minha e pela sua vida, uma orientação dada pelo nosso próprio Deus. E algo interessante dessa palavra, eu vou repartir alguns aspectos. O primeiro dele é que acompanhar Jesus é uma escolha, né? Ele disse assim: se alguém quiser acompanhar-me, né? Eu utilizo, irmãos, conversas às vezes que nós temos, eu chamo de conversa de bastidor, né? Às vezes outro alguém chega e tira uma dúvida comigo, e eu falo para você: se tiver dúvida, me procura, entendeu? Eu falo isso de coração aberto. E eu fui procurado essa semana, né, para tirar uma dúvida, e você note que falava sobre, eu conversei com essa pessoa sobre a questão da graça irresistível. Vocês já ouviram falar sobre isso? Graça irresistível. O que é a graça irresistível? Ele diz o seguinte: olha, existe um toque da parte do Senhor na sua vida que você não vai resistir, você não pode negar.
Entendeu? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque Jesus disse, se alguém quiser acompanhar. Entendeu? E ao longo da vida, irmãos, eu conheci pessoas que eu dou certeza absoluta de vocês, certeza absoluta, incontestável, de que elas receberam um toque da parte do Senhor. Entendeu? Receberam um toque da parte do Senhor. E pessoas hoje que, infelizmente, pelo menos quando eu vim de Manaus, pessoas que já não estavam nos caminhos de Deus. Ou seja, pessoas que receberam um toque, em algum momento experimentaram, né, da graça. Entendeu? Experimentaram do amor de Cristo. Foram audíveis à voz do Espírito Santo. Experimentaram milagres em suas vidas. E por algum motivo eles acabaram cedendo ao mundo. Entendeu? E acabaram voltando para a condição que estavam anteriormente. E quando Jesus fala sobre, e eu falo para vocês que acompanhar Jesus é uma escolha, a primeira vez que eu senti o toque do Espírito Santo foi dentro de uma igreja católica. Entendeu? Vinha de uma vida bem extraviada, alguns sabem aqui do testemunho. Só que chegou um momento que eu cansei e brincava muito com um amigo e falava assim, cara, nunca você me chama para um monte de lugar, mas não me chama para ir para uma igreja. E um dia ele falou assim, não, vamos para uma igreja, e nós fomos. E quando nós chegamos lá, eu não lembro até hoje a palavra que foi falada, mas antes de entrar na igreja eu comecei a chorar. E fiquei por ali meio choroso, como para ele era diferente, para mim também, não sabia o que estava acontecendo. Eu entrei, volto a falar, não lembro o que foi dito, mas hoje olhando para trás, eu percebo que algumas circunstâncias aconteceram naquele ambiente, que eu consigo perceber claramente um toque do Senhor, entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu frequentei muito tempo, né, a igreja católica e sempre eu levava umas moedas no bolso, né? E as moedas que eu levava no bolso não era simplesmente pelo fato de que eu não tinha para entregar algo. Não era somente isso. Era realmente aquilo que faltava. Entendeu? Era uma liturgia necessária. Eu achava legal você colocar numa fila e todo mundo ia lá na frente, pelo menos lá onde era assim. Eu ia junto e colocava. Então eu gostava que pessoas me vissem colocando o dinheiro lá. Não sei se vocês entenderam. Então não era uma situação que eu pensava que talvez chegasse um pão na casa de alguém, que de repente ia ser utilizado, né, em prol de ajudar pessoas. Eu não pensava em nada disso. Eu pensava que naquele momento era o momento que eu ia lá com a moedinha, né, deixava lá na frente e voltava olhando os outros, falando com as pessoas e tal. Então esse era aquele momento. E olhando para trás nesse dia, por que aconteceu algo diferente? Eu tinha me preparado, né, como nos dias anteriores, para ir para a festa, né? E tinha sacado um valor e colocado esse valor no meu bolso e fui para... Esse meu amigo Túlio, né? Ele me chamou e eu fui com ele para essa igreja. E o que aconteceu? Quando chegou nesse momento, nada mais me importou. Por isso que eu digo que é um toque do Senhor. Nada mais me importou. Entendeu? Então eu peguei, eu estava, né, com a carteira, eu peguei, abri o que eu tinha, eu depositei naquele lugar. Entendeu? É como se naquele momento, mesmo sem entender, é como se a minha vida não tivesse mais significado, entendeu? É como se algo invadisse meu coração e me desse a consciência plena daquilo que eu estava vivendo. Olha o dedo, cuidado com o dedinho dele, que ele bota o dedinho... Se quiser entrar, cuidado com o dedinho dele. Você consegue entender? Deixa ele, vai já entrar. Deixa ele lá, se ele entra, se ele quiser. Isso. Então assim, irmãos, olha, atente para cá, ó. Deixa a Jaque resolve, Olha só. Só para que você entenda. Deixa que a Jaque resolve. Só para que você entenda, não é uma consciência de não querer mais a vida. Não significava isso. Mas era uma consciência de que eu estava fazendo algo errado. Entendeu? Então quando eu tive essa consciência de fazer algo errado, parece que nada mais para mim importava. Né? É como se as coisas tivessem perdido sentido. Né? Esse foi o sentimento que eu tive dentro daquele lugar. E passei, né, chorando, fiquei chorando durante toda aquela celebração que houve ali. E quando terminou, fiquei meio choroso e meu amigo olhava para mim e ficou preocupado. E falou, cara, o que é que tu tem? Eu falei, não sei, né? Não, cara, eu não quero... Não, a gente não vai não quero ir para lugar nenhum, eu vou para casa. E fui embora para casa. E eu consigo perceber que foi a partir dali que coisas diferentes começaram a acontecer na minha vida, entendeu? Onde eu comecei a deixar de querer estar em festa, deixar de querer relacionamentos que hoje eu tenho certeza que desagradam ao Senhor, entendeu? Então, para que você entenda que naquele momento eu tive uma escolha, entendeu? Só que o que aconteceu? Eu abandonei aquele processo naquele momento. Tá?
Eu abandonei aquele processo naquele momento. Isso foi antes de eu começar a namorar, inclusive, a Carla. Isso foi antes. Mas foi antes, tipo assim, às vésperas, né? Talvez 30 dias antes, eu não sei. Você consegue entender? Então, pessoas muitas vezes recebem um toque da parte do Senhor e não vão buscar a profundidade do que aquilo representa, né? Muitas vezes nós que entendemos que estamos na igreja, e nós estamos na igreja, só que se você for uma pessoa que não se permitir ser instruído por Deus, se você for uma pessoa que não tome decisões em prol do reino, você vai falir, você vai se afastar, você não vai viver uma vida com o Senhor. É necessário que nós entendamos isso. Você tem uma escolha todos os dias. Na semana passada foi pregado aqui sobre decisão, mas você tem uma escolha todos os dias. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar, se quiser, entendeu? Se quiser. E o convite, ele continua sendo franqueado da mesma forma. Se quiser acompanhar-me. Então, a dúvida que nós não podemos ter é que existe um lugar de vida eterna em Cristo. Essa dúvida nós não temos que ter. Porque a única coisa que pode fazer com que um homem e uma mulher de Deus se desviem dos caminhos do Senhor é ceder às tentações do mundo. Entendeu? Só que esse mundo, ele é passageiro. Nós estamos aqui somente por um período. Chegará um momento em que todos nós, ou por meio, né, claro, se estivermos andando sobre esta terra, né, do arrebatamento glorificado, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, do dia glorioso, chegará esse momento para todos nós como igreja. Entendeu? Se não for na nossa geração, na geração futura, em que você, sempre fala sobre isso, é o responsável por doutrinar essas crianças que estão na responsabilidade de cada um. Você é o responsável de desde cedo falar para ele assim: filho, você tem uma escolha, entendeu? Existe uma escolha que no tempo certo você vai ter que tomar uma decisão. Só que você pode facilitar ou dificultar esse processo. Poxa, eu lembro do pastor Júlio, ele falava sobre o machado espiritual, né? Se desse assim, na cabeça, abrisse a mente para poder receber o que o Senhor quer falar hoje. Entendam isso, irmãos. Não passe pelo engano de achar, de nenhuma forma, que você é santo o suficiente que não pode cair. Entendeu? Que você chegou num momento de maturidade que você entende que não há nada que possa acontecer com você que você não pode se desviar, que você não pode entrar no caminho de morte. Não, entenda isso. Entenda que você continua sendo dependente de Deus. Você continua sendo dependente de ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Porque se você passar por essa soberba de achar... Não, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Agora, sinceridade, momento caixa preta, como eu falo com a Carla. Caixa preta do avião lá. Você é salvo? Você é salvo? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer todos os dias. Se você é um homem ou uma mulher salva. Peça a Deus para que mostre a sua condição todos os dias. Porque a Bíblia nos fala sobre um crescimento até a estatura do varão perfeito. Você já está à estatura de Jesus? Você não peca mais? Essa é a pergunta. É uma pergunta válida. Você não peca mais? Essa é a estatura do varão perfeito. Você consegue viver uma vida inteira de santidade com o passar dos dias, das horas, dos meses, dos anos? Aí quando você chegar nesse patamar, você fala assim: meu irmão, agora eu tô um bicho. Entendeu? Nenhum de nós, irmãos. Entendeu? Somos totalmente dependentes de Cristo. Totalmente dependentes. Todos os dias. Por quê? Porque nós temos que entender que continua franqueado esse convite. Se quiser me seguir, entenda isso. Leve isso para sua casa, leve isso para sua vida. Por meio das orações que você faz, que eu não acho nada errado, pelo contrário, faça, peça, você é filho. Peça ao papai, peça. Entendeu? Mas faça uma pergunta sempre ao papai, se você o está agradando. Faça uma pergunta ao papai se há algo em você que não está conforme aquilo que ele determinou para a sua vida. Pergunte para ele se tem algo que ele quer fazer por meio de você que você ainda não faz. Chama-se propósito. Você entende isso? Eu gosto de falar sobre esses assuntos assim,
meio indigesto, que eu gostaria que vocês... Sabe o que eu falei sobre as crianças quando a gente chega lá na beira da ponte para pegar? Eu gostaria que vocês viessem aqui na frente também, para que a gente possa olhar o semblante no rosto de cada um, sabe? Mas entenda isso, irmãos, sabe? Entenda que você tem uma decisão que você tem que tomar todo dia, entendeu? Todo dia você tem que tomar decisão. Todo dia você tem que perguntar para o Senhor o que é que ainda te falta. Qual é a área da sua vida que você precisa abandonar? Qual é a área da sua vida que você precisa ter acréscimos? Pergunte ao Senhor. Porque Jesus continua falando, se alguém quiser. Entendeu? Segundo aspecto, negar-se a si mesmo. Irmãos, existe um eu muito forte dentro de cada um de nós. Entendeu? Existe um eu muito forte dentro de cada um de nós. Existem vontades, existem emoções, sentimentos dentro de cada um de nós que é muito forte. É a famosa militância da carne com o espírito. Aí nós vamos para a Bíblia. Por que é que Satanás caiu? Por que é que Satanás caiu? Porque ele quis um lugar que não era dele, né? Quis ser adorado. De quem era esse lugar? De Deus. Por que que Adão caiu? Por que que Adão caiu? Porque ele quis também um lugar que não era dele. Porque a proposta da serpente foi simples, querida. Isso é porque Deus não quer que você seja como eles, não quer que você seja, né, conhecedor do bem e do mal. A proposta da serpente foi essa, Gênesis 3. Você entende o eu que está dentro de você? Aí só que quando a gente fala o eu dentro de nós e fala assim, não, mas olha só, eu roubava, entendeu? Eu roubava, mas eu não roubo mais. Olha, eu traía, mas eu não traio mais, entendeu? Eu era violento, eu batia nos outros, né? Mas eu não bato mais. É mesmo, é? Top. Mas, pessoal do louvor, quando você vê aqui na frente, como é que está o coração? Sabe? Estou dando um exemplo, estou utilizando o louvor porque fica evidente que os homens e mulheres vêm adorar o Senhor, né? Porque muitas vezes, irmão, utilizando o louvor como exemplo, muitas vezes você quer ocupar um lugar, entendeu? Que também não é seu. Um líder de célula, pastor de uma igreja, estou dando exemplo de áreas dentro do ministério. Aí você quer ocupar um lugar que também não é seu. Você permite com que você acaba não construindo discípulos para Cristo. Você acaba não adorando o Senhor. Você gosta da posição, entendeu? Você gosta da posição. Isso é um problema, irmãos. Isso é um problema. Porque eu acabei de dar 2 exemplos. Satanás e Adão. De homens que caíram por querer ocupar um lugar que não era deles. Então, que você entenda que esses homens, um anjo, no caso, esse homem, ele foi expulso da presença de Deus por querer ocupar um lugar que não era deles. Entendeu? Quando você vai instruir alguém, como é que está o seu coração? Quando você abre a boca, ainda que seja para ensinar algo que é certo, como é que está o seu coração? Isso é profundo. Entendeu? Eu conheci um homem que, de você chegar do lado, se você somente ouvisse o que ele tinha para dizer, as instruções eram adequadas e corretas, na maioria dos casos. Falava coisas profundas sobre o relacionamento com Deus, coisas profundas sobre Jesus, profundas, estou falando de profundidade, vou dizer assim, revelações da palavra, mas a vida era um caos. Por quê? Porque sabe o que ele era ótimo? Ele era ótimo de YouTube, entendeu? Então ele era como se fosse um papagaio, aquilo que eu sempre digo. Ele somente replicava aquilo que ele escutava, mas não conseguia aprender, ele não vivia aquilo que ele ouvia. Ou seja, um homem cheio de eu. Negue-se a si mesmo. Quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo. Quer ser um discípulo de Jesus? Negue-se a si mesmo. Quer saber o que é a verdade do Evangelho? Negue-se a si mesmo. Entendeu?
Jesus disse: quer seguir-me? Ou seja, você tem que tomar uma decisão. Quer? Negue-se a si mesmo. Entendeu? Lembra ontem, quando na chateação, né? Um momento lá, poderia ter uma decisão diferente, né? Meninos, olha só, beleza, então fica bem aqui e espera a mamãe e o papai. Porque eu não minto, eu não posso mentir para vocês. Eu amo almas, eu amo alcançar as pessoas para Cristo, entendeu? Mas tenho falha pra caramba. E não me orgulha isso, me envergonha muitas vezes. Mas digo para cada um aqui, sou homem tanto quanto você. Tenho batalhas tanto quanto você. Entendeu? Quanto você. Não tem jeito. A diferença é essa decisão. Aí essa aqui eu tomo todo dia. Ai, Deus sabe. Todo dia eu tomo. Todo dia. Eu quero seguir Jesus. Entendeu? Que você queira seguir Jesus. Todo dia eu pego desse eu e boto embaixo e falo: Senhor, pisa nele, Senhor, mata esse eu que me atrapalha, mata esse eu que não te engrandece, não glorifica teu nome em nada. Eu falei, eu acho que na célula, nem todos estavam na célula, mas esse eu, você vai estar em determinadas circunstâncias, muitas vezes que pessoas vão querer até te aplaudir, sabe? Vão querer exaltar a característica de você, que lá no seu íntimo você sabe que você só chegou ali por conta da mão do Senhor. Entenda isso. Entendeu? Se amanhã ou depois você monta uma empresa, dá um exemplo de uma empresa, e essa empresa prospera de uma forma assim, as pessoas ficam olhando e você, nossa, e vive algo extraordinário, glorifique a Deus. Se amanhã depois você recebe uma promoção e as pessoas conseguem ver que você, sabe, te elogiam, glorifique ao Senhor. Porque existe um favor sobre sua vida que o mundo não tem. Entendeu? Então mate o eu que está dentro de você. Negue-se a si mesmo. Continue negando a si mesmo. Essa semana, Dudu, mandei até uma foto para a Bianca, né? Tiveram umas premiações da empresa lá. E fomos lá na frente ser premiado, né? Dudu foi também lá. E naquele momento, esse é o momento onde a maioria dos homens cai. É um degrau podre na vida de um homem. Entendeu? É o momento onde você está no lugar e as pessoas te aplaudem. Se existe um dos degraus podres na vida de um homem e de uma mulher de Deus, chama-se fama. Sabe? Chama-se o lugar onde te aplaudem. Aquele é um degrau podre. Não é que você não deseja almejar o sucesso. Não é isso. Pelo contrário, eu sempre falo sobre isso. Entregue mais que todo mundo. Se comprometa. Leve a sério. Cumpra. Faça os desafios. Ore ao Senhor para te dar estratégias. Entendeu? Seja comprometido. Seja fiel. O teu chefe, não importa o que ele crê. Seja fiel. Você tem que ser um homem fiel. Você não pode sair para isso. A honra que você semeia, você vai colher. E muitas vezes dentro de casa. Entendeu? Você semeia fora, é semente, querido. Você semeou honra, não importa onde você semeou. Semeou honra, vai colher honra. Você semeia honra, às vezes, para um chefe que é totalmente extraviado daquilo que você acredita. Mas você tem fidelidade com ele. Você fala: meu irmão, vou fazer. Cara, fiz. Não fiz. Cara, tu não fez? Eu não fiz. Mas uma oportunidade, agora eu vou fazer. Seja fiel. Porque essa honra que você semeia lá fora, como se for chamar fora assim, ó, ela continua sendo uma semente chamada de honra. Você muitas vezes colhe dos teus filhos. Entendeu? Você semeia para alguém que não processa a mesma fé que você, mas você honrou. Você fez o que deveria ser feito. Aí você colhe dentro de casa, dentro dos seus filhos. Então, negue-se a si mesmo. Esse momento quando te aplaudem, esse é um degrau podre, que se você escolher estar lá, você pode cair. Você pode se quebrar. Volto, por favor, entendam. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar bem. Deixa eu ver aqui. Lucildo, a empresa, rapaz, reconheceu que entrega maravilhosa que você deu. Vai ter um prêmio agora, vamos te prestigiar. Vamos lá, Lucildo subiu lá. O pessoal aplaudiu. Nossa, não vou subir porque
falou lá na igreja, um degrau podre, não vou subir. Não tem nada a ver com isso. A grande diferença é onde está o seu coração. Se nesse momento você consegue olhar e falar assim: Deus, como tu és bom comigo, porque eu não sou merecedor disso e o Senhor me coloca nesse lugar. Eu quero que o Senhor saiba que esses aplausos são para ti. Entendeu? Então guarda esses aplausos no teu coração. Porque tem pessoas aqui que não te conhecem. Tem pessoas aqui que não te conhecem. Mas esses aplausos, Senhor, que vem para mim, eu coloco totalmente para ti. Eu te honro. Você será uma fonte que nunca vai cessar. Nunca vai secar. Entendeu? Uma fonte transbordante. Aí Deus olha e fala assim: esse aqui é filhão. Tamo junto, querido. Nós dois. Entendeu? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Uma outra situação. Jesus falou, né? Ele falou assim: tome sua cruz todo dia. Porque às vezes a gente fala sobre tomar a cruz, a gente fala: não, lá na minha conversão, meu irmão, peguei a cruz, né? Botei aqui, matei minha carne agora. Louvado seja Deus por isso. Mas a instrução de Jesus é assim: tome a cruz todo dia. Todo dia. E é incrível porque, irmãos, alguém aqui já foi injustiçado? Injustiçado, assim, falaram algo que não era para falar de você. Falaram algo que, poxa, ai, nossa, né? Porque a gente se comporta assim, né? A gente falava sobre aconselhamento, aí falamos na célula sobre isso também. E algo que o Senhor trouxe ao meu coração é que o conselho errado é aquele que você busca com as pessoas que vão te dar apoio. E você sabe que ela vai te dar apoio, né? Da minha idade, eu tenho 44 anos, né? Vamos fazer alguma coisa ruim pra mim e deixa minha mãe saber, pra vocês verem só. Entendeu? Vamos fazer alguma coisa e fala, deixa ela saber. Minha mãe continua sendo uma leoa, né? Os dentes já estão meio mole, né? Mas continua sendo leoa, entendeu? Falo pra ela isso. Eu falo pra ela isso. Mas é minha leoa, entendeu? Vão falar mal de mim pra minha mãe. Ó, olha aí. Mesmo com o dentinho mole, é ou não é? Sempre, né? Até o ré da vida, né? É sim. Olha. Aí o que acontece? Uma mãe, e você mãe, mulher de Deus, você tem que ter muita sabedoria, entendeu? Para quando o teu filho chegar em qualquer fase da sua vida e buscar muitas vezes o aconselhamento que você sabe que está errado, e você não fazer assim, ó, não, tem que ter sabedoria. Para quando você se depara com algo errado e falar assim, poxa, tá errado, e acredita, brigou comigo, e você olhar e falar assim, mas saber, a pessoa tá certa, entendeu? Não fez da forma correta, né? Porque tem pessoas que são ignorantes, né? Esbravejam, né? Agridem verbalmente, tá errado. Mas você tem que ter muita sabedoria para falar assim, não, filha, você tá errado. Eu amo você. Isso não diminui o nosso amor, tal. Mas eu, como te amo, eu quero te instruir, eu quero que você cresça. Entendeu? Então realmente você está errado. Mamãe está aqui para te ajudar a crescer. Papai está aqui para te ajudar a crescer. O que é difícil, né? Aí a gente fala sobre injustiça. Aí vamos parar para pensar, né? Falaram mal de mim. Nossa, que horrível. Passei por uma situação dessa na caixa, né? Pensava que eu era ladrão porque eu tinha vindo uma função e tal. Aí eu falo assim, poxa, nossa, que injustiça que fizeram comigo. Nem sou pilantra, né? E falaram tudo isso de mim, nossa, que horrível. Aí eu falo pra você, homem e mulher de Deus, é mesmo, é? Sério? Sabia que tem alguém que nunca errou, que nunca pecou, mas que bateram nele por tua causa? Chicotearam, né? Fizeram com que ele carregasse uma cruz, pregaram no madeiro, falaram um monte de coisa feia para ele. A história conta e aponta para uma crucificação nu. Ele foi erguido pelado. Probabilidade enorme disso ter acontecido. Aí eu pergunto para vocês, como é que estava a cabeça desse homem? Será que em algum momento passou na cabeça dele assim, nossa, eu estou injustiçado, eu não deveria merecer isso? Será que passou?
Hã? Não passou. Sabe o que ele disse? Pai, está consumado. É forte, né? E você se acha injustiçado porque falaram mal de ti. Oh, meu Deus. Oh, coisa rica do papai, né? Como eu falo com algumas às vezes assim, que vem conversar comigo, eu falo, oh, coisa rica do papai. Entendeu? Está consumado. Então você se acha injustiçado? Opa, parabéns. Carregue sua cruz. Entendeu? Porque a diferença, irmãos, não vai estar daquilo que falam de você, mas o seu comportamento diante da situação. Entendeu? Se você vai para a briga, injustiça não, vou dar e vou bater. Pronto, bateu. Ainda tem pessoas que vão te apoiar, porque o mundo é assim. Só que na verdade Cristo não, você está errado. Cruz, carregue sua cruz. Carregue sua cruz. Às vezes no ambiente que você está, as pessoas podem achar que você é chato, né? Que alguém recorre a você e você olha para a situação e fala assim, não, cara, mas olha, mas vou te falar, você está errado. Não está certo o que você fez. Entendeu? Você foi falar nessa situação, falou de uma forma... Eu estava lá, eu vi que você falou com um tom de voz mais agressivo. Particularmente eu creio que você está errado. Passa um tempo, a pessoa vai lá, outra situação, recorre para você de novo. Aí, o que você vai fazer? Não, mas realmente, eu vi agora essa vez, cara, tu está errado de novo. Você acha que essa pessoa vai procurar o teu conselho de novo? Difícil. Por que não vai procurar o teu conselho? Porque ela não quer ouvir o que você tem para dizer. Aí nessa situação, o que é que acontece com você nesse ambiente? Deixa o Leonel lá, meu irmão. Vem, bora. Bora, Leonel. Aí como é que você fica numa situação dessa? Ai, nossa, me excluíram. Não é assim? Nossa, me excluíram. Ai, como eu estou magoado, eu não merecia isso. Toma a tua cruz, irmão. Entendeu? Entenda que você é homem e mulher de Deus em todos os ambientes. Onde quer que você ande, você continua falando da verdade de Cristo. E muitas vezes você fala de boca fechada. Entendeu? Você fala de boca fechada. Pessoas observam você, pessoas observam seu comportamento. A palavra de Deus diz... Tomara que seja conversão, meu irmão. Aí pegou de jeito, você viu aí? Entenda que... Meu Deus, leva ele lá. Meu Deus, que dificuldade, olha. Difícil, né? Bichinho, ele quer companhia para o departamento infantil, é? É? Olha o dedo deles na porta, tá? Para dentro. Foi. Entenda isso, irmãos. A cruz é todos os dias, entendeu? Não seja uma pessoa que briga em redes sociais. Hoje é uma moda, né? A pessoa fala, se ela colocar teu nome assim, Deus, não, porque as pessoas estão vendo. Eu vou ter que falar, né? Botaram o meu nome. Arroba, né? Bota o arroba, arroba Renzo, né? Bota o arroba Renzo, olha, porque fez. Tem um comentário até no coisa lá, o cara botou um negócio lá. Aí, irmãos, o eu, ele fala, irmãos. O eu fala. Eu tenho uma pregação para postar lá já, entendeu? Em relação a isso. Eu não vou fazer. Oi? Chega a digitar o eu. Irmãos, nós fomos numa célula. Isso é muito, muito, muito vivo na minha mente. Nós fomos numa célula na casa do Tony uma vez. E as pessoas falaram sobre deserto. Uma situação lá que eu não concordei, eu achei diferente. E nessa época eu liderava essa célula. Aí as mulheres, né, meu irmão, ficaram empolvorosas aí, levantaram, não, mas olha e tal fulano e tal, e Jó e não sei o quê. Eu, gente, mas é assim e tal. Eu falei, não, beleza, vamos continuar, que isso não vai dar em nada, continuou, beleza, fui pra casa. Meu irmão, chegou em casa, fui pra Bíblia. Sempre foi meu manual. Fiz uma bula de remédio, meu irmão, escrito. Uma bula de remédio. Quando eu tava lá, eu falei, Senhor, assim, aí eu fui orar, né? Depois de fazer tudo, porque a gente assim, às vezes é assim, né? A gente quer tomar a cruz, mas a gente quer fazer assim, a gente faz tudo que tem que fazer, ou que não deve fazer, aí depois a gente ora, né? Não é assim? É. Né? A gente vai tomar decisões, a gente faz tudo que tem. Aí quando chega lá, Senhor, a propósito, né? Se for da tua vontade, ainda bota para Deus a responsa, né? Você trilha todo o caminho que você quis. Quando chega na hora, não, Senhor, a propósito,
Se for da tua vontade, que dê certo. Sim ou não? Sim. Se não for, que dê errado. Aí dá certo, você sai com o coração como? De Deus, meu irmão. Estou muito direcionado. O Senhor fazendo assim, olha. Não aprendeu. Então, quando eu saí dessa célula, eu fiz uma bula de remédio, de Bíblia. Bíblia, texto de Bíblia, comprovação, né? Aí, quando eu fui mandar, eu fiz exatamente assim. Eu falei, Senhor, a propósito, né? Que encontrem um lugar no coração dessas pessoas, que eles entendam e tal. E o Senhor falou comigo ali naquela oração. Por que você vai enviar? Essa pergunta, por que você vai enviar? Eu já sabia, querido. Eu só queria enviar, não era para ensinar ninguém, não. Era para mostrar que eu estava certo. Entendeu? Eu estava certo. Eu digo até hoje, eu estava certo. Entendeu? Só que a finalidade do coração, e o Senhor, o som do nosso coração, ele sabia que era uma finalidade errada. Aí o que é que eu falo para vocês? Até hoje essa mensagem não foi enviada. Eu nunca preguei sobre ela. Entendeu? Porque estava cheio de eu e nada de Deus. Então, carregar essa cruz, irmãos, é um caminho muitas vezes de injustiça, de espancamento, de xingamento, entendeu? De afastamento, de isolamento. Você entenda isso, porque senão você vai achar que você vai passar por circunstâncias e pode passar uma mentira na sua mente de achar que Deus não está nelas, entendeu? Eu lembro que tem uma palavra que o Senhor me levou a pregar aqui, como ser igreja em meio à crise. Não sei se vocês recordam disso. Entendeu? Como ser igreja em meio à crise. E é incrível porque você quer ver um cristão crescer em fé. Você quer ver um cristão, um homem de uma mulher de Deus se aprofundar nos caminhos do Senhor. Experimenta passar por um cenário de crise. Sim ou não? Sim. Quer ver um exemplo? Filho Dodói. Quem nunca fez essa oração? O Senhor faz em mim. Né? Quem nunca fez, irmão? Que atire a primeira pedra. E eu vou ficar aqui tranquilo. Ninguém vai tirar pedra. Filho Dodói, Senhor, puxa para mim. Não é não, mamãe? Não é assim? Mamãe sabe. Porque eu já vi minha mãe chorando falando isso. Senhor, que seja Deus, que seja em mim. Tira dele e bota em mim. Eu falo, mãe, que é isso? Entendeu? E às vezes a gente passa por essas situações e acredita que Deus não está nela. E Ele está nela nos forjando. Entendeu? Trazendo um acréscimo para a sua vida, para que você se aproxime mais. E muitas vezes você vai testemunhar aquilo que Ele fez de grandeza. Muitas vezes um milagre. Entendeu? Você passa por uma situação muito ruim e de repente, de uma forma absurda que ninguém vai explicar, você recebe um milagre. Aí quando as pessoas vão olhar e falar assim, sorte, nossa, tu é muito sortudo, né? Tu é muito sortudo. Você vai falar, não, querido, não acredito nisso, deixa eu te falar o que aconteceu comigo. Você fala daquela caminhada, você tem a oportunidade de pregar Jesus para alguém. Penúltimo aspecto, é o penúltimo, ainda não é o penúltimo. Porque o varão ali já vê que ele já abriu a boca. O ide, irmãos. Jesus disse ao final assim: negue-se a si mesmo e siga-me. Se alguém quiser, se quiser, você tem que tomar uma decisão. Negue-se a si mesmo, você tem que matar esse eu. E siga-me. O siga-me é imperativo, é uma ordem da parte do Senhor. Só existe um caminho que leva a Deus. O Filho, Jesus. Eu sempre falo que aquilo que você fizer na vida sempre vai te levar para Deus. Sempre falo sobre isso, né? Você já tem, eu acho que, decorado sobre isso. Tudo que você fizer, não importa o que você faça, todo vai te levar diante de Deus. Todo que você vai te levar diante de Deus. A diferença é se você vai encontrar um pai ou um juiz. A diferença é essa. Entendeu? Então, essa ordem de Jesus, ela continua sendo até hoje. Siga-me. Só que o que é incrível dessa palavra é que o siga-me não significa dizer assim, olha só, Carla, Mira Carla, S, Nobre Monteiro, que pegou meu nome e ficou completo, né? Ele não fala assim, vem aqui atrás, me segue. Não é essa a proposta de Jesus. Esse siga-me de Jesus
Ele estar com você. Entendeu? Esse siga-me é discípulo, é filho. Ele está com você. Então tome uma decisão, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e vem comigo. Entendeu o que ele quis dizer? Não significa dizer, vem atrás, vem me seguindo. Porque quando a gente fala sobre seguir, eu segui o carro, né? Eu segui o carro do fulano, fui seguindo o carro do fulano. Não é estar atrás, é estar junto. Entendeu? É ter uma vida de comunhão, uma vida de união, uma vida de decisões. Essa é uma vida com Cristo. É você glorificar, onde quer que você esteja, o nome dele todos os dias. Isso é uma vida com Jesus. Entendeu? É você conseguir entender qual é o lugar que você ocupa e qual é o lugar que ele está. Note, sabe o que é isso? Isso é propósito. Se você vê na Bíblia, quantas vezes Jesus reclamou por aquele processo doloroso? Quantas vezes ele reclamou pelo processo doloroso que ele passou? Nenhuma. Então não murmure diante das suas aflições. Recorra ao Senhor. Entendeu? Ai, desespero. Nossa, qual é o testemunho que você vai dar de Cristo se diante de todas as suas dificuldades você se desespera? Entendeu? Se diante das suas dificuldades você murmura. Sinceramente, você ia querer servir a um Deus que você olha para a vida da pessoa e ela vive desesperada e ela fala assim, não, Deus é maravilhoso na minha vida. A gente conta sempre uma história aqui também. Quando a Carla se converteu, a gente ia para a festa com um casal. Sempre para as festas com um casal. E quando a Carla se converteu, a mulher olhou para a Carla e falou assim, nossa, tu te converteu? Ela falou, me converti, agora sou apaixonada por Jesus. Aí a mulher falou para ela assim, ei, agora tu vai descobrir o Deus que eu sirvo. Entendeu? Aonde, querido? Graças a Deus não descobrimos até hoje. Estou muito feliz de não termos descoberto o Deus que ela serve. Entendeu? Mas você consegue compreender? Ou seja, a gente ia tudo junto. Todo mundo, vamos beber. Todo mundo, vamos para tal lugar, vamos. E falar um monte de palavrão e tava todo mundo junto. Aí quando aquela se converte, não. Da franza assim a testa, né? Quem quer falar de Deus assim que... Ei, agora tu vai ver, meu irmão. Tua vida vai mudar. Aí na minha mente vinha assim, né? Eu falei, cara, mas se for para mudar, para ficar igual a ela, eu quero não. Entendeu? Porque ninguém quer, irmãos. Entendeu? Não estamos prometendo aqui, eu sempre falo sobre isso. Vida de cristão é vida de cruz, é vida de carregar cruz todo dia. Entendeu? Não existe o evangelho sem as batalhas. Não existe, isso não é evangelho. Não existe evangelho sem as lutas, sem aflições. Isso não é evangelho. Entendeu? Isso é uma pregação herética. É uma pregação que está fora do que a palavra de Deus diz. É carregar cruz, meu irmão. É batalha, querido. Quando a batalha é fora, é bacana, né? Que você une a família e fala, nós vamos guerrear junto. E quando a batalha é dentro? Entendeu? Quando a batalha é dentro de casa? Ou seja, a cruz continua sendo carregada por todo aquele que crê. E para finalizar, irmãos, eu fui miado hoje. Vou falar de novo. Fazer de novo. Para finalizar, é para ti, Senhor. É falta de ti, Senhor, que eles têm. Entendeu? Irmãos, não dá para viver de qualquer jeito. Entendeu? Jesus disse. Jesus, não fui eu. Jesus disse: quem quiser salvar sua vida, irá perdê-la. Mas quem abrir mão dessa vida por minha causa, o ensinamento de Cristo continua sendo o mesmo. O mesmo, ele não mudou. Ele nunca vai mudar. Você tem que entender, você tem que ter um entendimento que você só é um estrangeiro nessa terra. Eu até falei, sexta-feira eu falei com a Adélia sobre isso. Você é forasteiro nessa terra. Você não é um morador desse mundo, você é um morador das regiões celestiais. Você é um homem ou uma mulher que você semeia na eternidade. Entendeu? Eu volto a falar, varões, mulheres que trabalham também. Faça sempre o seu melhor. Entendeu? Engrandeça. Entesoure. Entendeu? Entesoure. Faça patrimônio. Entendeu?
Faça um patrimônio sólido para que você possa colocar na geração futura, para que eles possam multiplicar os seus filhos sobre isso. Mas você tem que ter um entendimento. Entenda isso, que a gente só está aqui de passagem, né? Que você, a nossa cruz que a gente carrega todos os dias, como diz a palavra, ela tem somente uma finalidade, a vida eterna. Entendeu? Mentiras têm sido plantadas na sua mente a respeito de perda de salvação, porque e agora, nossa, eu não tenho mais, para mim não tem mais jeito, errei, não tem mais jeito, entendeu? Essas mentiras têm sido plantadas na vida de muitos crentes, homens que experimentam de Deus, estão nos caminhos do Senhor e de repente caem. Tem solução para a tua vida. Arrepende-se, mata o eu que está dentro de você, negue-se a si mesmo, volta para o caminho, por mais que seja apertado e dolorido. Irmãos, a porta continua sendo estreita. Olha só, a porta, ela continua sendo estreita, entendeu? É mais fácil passar o camelo no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele não está falando sobre você não ser um homem com fartura dentro de casa, ele está falando sobre o amor, aquilo que é terreno, né? Onde você desempenha a sua vida, o máximo da sua vida possível, se desgasta, morre de manhã, tarde, noite, madrugada. Não vou nem pro culto mais, porque, rapaz, se eu trabalhar final de semana vai me dar mais tanto. Isso aí você está atrás de riqueza, seu coração não está em Cristo. Você não vai experimentar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, não dá para você viver de qualquer jeito. Poxa, eu falo assim, poxa, com o coração, sabe, contrito em Cristo. Arrependam-se. Negue-se a si mesmo. Arrependam-se. Dê oportunidade para que o Senhor fale ao seu coração. Entendeu? De uma forma real. Simples, irmão, simples. Você não precisa, não, agora vou carregar, vou subir 10 montanhas, Você não precisa de nada disso. Hoje mesmo você tem a oportunidade de fazer uma oração sincera, sabe? De um coração que quer Jesus. E se arrepender daquilo que você tem feito, que não agrada o Senhor. Ou se você tem dúvida daquilo que você tem feito, se agrada ou não a Deus, pergunte para Ele. Eu tenho uma chavezinha que eu rodo na minha vida, sabe? As suspeitas que eu tenho que não agradam a Deus, eu deixo de fazer. As suspeitas. Porque a palavra me ensina. Ela fala, te afasta do que é mal, te afasta da aparência. Então, se me parece que não é adequado, eu já chuto que é laço. Entendeu? Porque é muito mais importante a presença de Deus do que qualquer outra coisa. Entendeu? Amém, irmãos? Então fique de pé em nome de Jesus. Quero orar com você. Hoje é mais um daqueles dias, né? E o Senhor tem trazido palavras de instrução, eu não diria pesadas, mas eu diria que muitas vezes conflitam com verdades que nós temos no coração, né? Palavras de confronto, essa é a palavra mais adequada, né? Nesse tempo agora eu percebo que para esse ministério o Senhor tem trazido muitas palavras de confronto, entendeu? Quando a palavra nos confronta, ela só tem um motivo, é o aperfeiçoamento dos santos. Entenda isso. O confronto da palavra para os homens e mulheres de Deus, ele tem um objetivo, o aperfeiçoamento dos santos. Estamos hoje numa reunião de santos nesse lugar. Homens e mulheres santas, homens e mulheres consagrados a Deus. Homens e mulheres que já experimentaram de um toque do Senhor. Entenda isso, tem que entender, eu falo isso com muito amor no coração, muito temor a Deus. Entendeu? Então se permita ser aperfeiçoado pelo Senhor. Se permita receber um toque. Tem coisas, sabe, irmãos, que eu tenho muito claro, assim, muitas coisas que eu vivi com Deus, sabe como é que foi? Foi eu olhar e falar assim, cara, eu não tenho ainda a crença, eu não tenho ainda a fé de que aquilo daria certo, eu não tinha. Mas quando eu olhava para aquilo, eu falava assim, cara, eu vou me permitir experimentar, entendeu? Eu vejo que é bom, e eu ia me permitir experimentar aquilo. Nossa, Deus sabe, minha mulher sabe,
nós experimentando de coisa maravilhosa de Deus, somente com meio de uma decisão. Feche seus olhos, eu quero orar contigo. Aproveite